Mas é interessante que, por que da palavra reunidos? Não falou só que estavam todos no mesmo lugar, não. Reunidos. Na minha versão, que eu acho melhor para explicar, diz: concordemente, no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Amém? Até aqui, para nós começarmos. Essa palavra me chama a atenção, queridos. Deus me chamou a atenção, né? Tem algumas coisas aqui que o Senhor me chama a atenção. Nós queremos muito, eu quero, você quer o Espírito Santo de Deus. Nós queremos muito ser cheios do Espírito Santo, né? E como igreja é tão necessário ser cheio do Espírito Santo, porque as palavras que nós buscamos, a palavra de Deus, Jesus mesmo falou que não ia deixar eu e você órfão, Ele ia deixar o Espírito dele. Jesus não nos deixou órfão como igreja, né? Mas, e Ele deixou o Espírito Santo dele conosco, e Ele ainda fala assim, que o Espírito Santo ia nos lembrar todas as palavras que Ele ensinou para eles, os discípulos. Amém? E também quando Ele diz que Ele nos envia, nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas do Senhor em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. E nós também vamos chegar lá. Louvado seja o Senhor. Mas aqui, como uma introdução de algo que Deus colocou no meu coração, Pentecostes, nós temos que ir buscando o Espírito Santo, porque, queridos, isso já é de uma caminhada, né? A nossa busca do Espírito Santo, eu falo porque o Espírito Santo fala comigo. A gente sabe que tem dificuldades, mas não é somente num dia, hoje, ou somente num culto que está intitulado buscando o Espírito Santo. Também isso é importante, mas como eu disse, para o Senhor o olhar de Deus é diferente. O Senhor não tem somente aqueles dias são especiais e outros não, ou como tem aquelas pessoas especiais e outras não. O Senhor é diferente. Ele não faz acepção de pessoas. Eu falo que e é esse modelo que eu quero buscar, que nós devemos buscar, porque muitas vezes tem aquela situação, né? Não, e a gente vê isso em tantos lugares. Vamos andar com quem vai me levar para cima, né? Vamos andar com aquele que ou ele está no mesmo nível que eu, ele está acima de mim, né? Isso não é errado. Quem não quer, vamos andar com os dons, né? Não é assim? Mas quando eu vejo a palavra, e nós estamos falando do Espírito Santo, e o Espírito Santo também, nós temos que entender algo. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu falo por mim, se eu vou saber que eu também tenho o Espírito Santo, ele vai estar sempre me convencendo disso. Aquela situação, sabe? Eu falo porque, glória a Deus por isso. No meu testemunho, eu nem sempre fui bonzinho, né? Bem malzinho, né, pastor? E glória a Deus, sem piedade. E o Espírito Santo faz isso. Sabe aquela coisa que você nem perde o sono de noite. Você está longe do Espírito Santo. Agora, sabe aquela situação que você não consegue dormir? Você fez uma coisa, você falou algo, você tem sede pelo Senhor, mas você vê uma luta te chamando para o outro lado, né? Como eu falo com meu filho, principalmente jovem, e você vê mesmo aquela luta, mas você tem o Espírito Santo que está te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Ele não está te convencendo somente, eu sou de Deus, que isso é proibido, né? A palavra fala, tudo me é lícito, nem tudo convém. Quando o Espírito Santo ele começar a me encher, te encher, vai ser diferente, vai ser uma renúncia. Você fala, alguém vai falar, você pode fazer aquilo? Posso, tudo me é lícito, mas não me convém. É uma escolha, eu não quero, porque eu quero honrar aquele que habita em mim. Eu quero honrar aquele que diz que eu sou dele. E você não está falando somente palavras,
Mas o Espírito Santo vai ser ali, ó, na sua caminhada, louvado seja o Senhor. Vai ser na sua caminhada cristã, vai ser construindo intimidade, vai ser construindo relacionamento mesmo. Porque aqui a palavra diz assim, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo, não é algo assim, como eu disse aqui, é somente um dia, é somente porque a gente quer mostrar que a gente tem o Espírito Santo. Não, vai se cumprir promessas na minha vida, na sua vida, na caminhada. Vai se cumprir essa obediência que você está tendo. Você pode sacrificar, porque adorando esse Deus, quando a gente vê no Antigo Testamento sacrifício, a palavra fala aqui também no Novo Testamento, em Hebreus, eu sou sacrifício vivo. O meu culto racional é sacrifício. Meu culto racional é sacrifício. Se você ir em Hebreus 12 fala, vamos lá, Hebreus 12, abre aí, vamos começar. Não é escola bíblica, mas é bênção. Aleluia. Olha lá, a Adriana da escola já deu glória, né, Adriana? Glória a Deus. Hebreus, rapidinho, porque a gente cita a palavra e é importante a gente estar dando uma olhada nela, né? Aqui diz assim, né? Portanto, nós, Hebreus 12, também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui foi outra parte que eu estou falando aqui, né? Olha como é possível, como eu falei, em Gálatas fala que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne para não fazer a sua vontade. Tem essa luta. Se nós estamos falando do Espírito Santo, nós temos que entender também aquilo que o Espírito Santo vai ajudar nossas fraquezas. E aqui fala, ó, nós estamos rodeados, irmãos, nós somos testemunha. Por que o Senhor vai encher você do Espírito Santo? Tem um propósito. Não é somente ser cheio. Eu vou chegar lá, Deus colocou algo aqui no meu coração nessa palavra. Aleluia. E é bênção, porque, né, pastor? A gente estava agendado ali para um outro propósito, quarta-feira, mas nós temos que se gastar ali na presença de Deus. E aí eu falei, Senhor, e aqui corrido, né, pastor? Corrido para você, para mim, para a gente, mas. E aquele propósito já estava ali no coração, mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Eu até prefiro quando não está planejado, porque eu sei que Ele vem. Glória a Deus que Ele vem. A palavra fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Sem forma e vazia, mas o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas. Ou seja, Ele vem, Ele se move, Ele tem uma vontade, dele é o querer, dele também é o efetuar. É Ele que quer, é Ele que faz, é Ele que tem a obra dele na minha, na sua vida, e Ele tem propósito em cada um de nós que chegou aqui nessa noite, para ouvir a sua voz, amém? Melhor coisa nós fizemos, que nem Marta, ali, louvado seja Deus, que Jesus falou, Marta, Marta, uma coisa que é necessária, Maria fez a melhor parte, que era ouvir a voz. Não quer dizer que tem que largar suas coisas, mas para falar que Marta estava se acabando ali de tantas coisas que ela tinha, que ela fazia. É isso que eu estava falando no início. Tantas situações que o inimigo tenta assim contra mim e você, é tanta coisa que quase que a gente não chega aqui, não é assim? A gente sabe, e se a gente for olhar, mas meu Deus, e as pessoas também no mundo também tem tantas coisas para se
está vivendo essa situação tecnológica, né? Cada vez mais tem mais coisa para fazer, cada vez mais tem menos tempo, e isso é bíblico. O Senhor disse que Ele abreviou os tempos, mas essa distração é bíblica. O inimigo não está preocupado em bater de frente com você, porque se a presença do Senhor está na minha, na sua vida, Ele não consegue. Mas distrair é coisa dele, para distrair. E nós que somos chamados, nós que temos sede do Senhor, quantas vezes eu olho, a gente olha, você olha assim, o Senhor parece que só tem uma gota, né, no vaso. Mas glória a Deus. Teve um servo de Deus que Deus olhou ali, com Zacarias ali, e ele falou: não é esse o tição meu, tirado do fogo? O inimigo estava acusando, ele estava ali, já não tinha óleo. Mas se nós somos do Senhor, Ele pode nos restaurar. Se o vaso se quebra, quebra na mão do oleiro. É o melhor lugar para se quebrar. E Ele pode refazer. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas abra comigo também em Romanos. Obrigado, Espírito Santo. Romanos, capítulo 12. Está vendo? Porque, e é bênção, porque assim, eu sou uma bênção com Romanos 12 e Hebreus 12. São dois textos que eu gosto e aí estou sempre juntando um no outro. Mas para ter entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração, é assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei o quê? Os vossos corpos. Ah, não, Deus só quer meu coração. Os vossos corpos em sacrifício vivo, aqui, você por inteiro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados, que é o vosso culto racional. E no 2, não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, amém? E perfeita vontade de Deus. Então, louvado seja o Senhor. Eu louvo o Senhor, ainda que eu fui em outro lugar, mas tenho entendimento do Espírito Santo na palavra. Porque ali em Hebreus 12, Deus nos mostra que nós somos rodeados. Nós somos testemunhas do Senhor e somos rodeados pelo mesmo pecado que aquele que não for ali chamado pelo Senhor, vamos colocar assim, também é rodeado. Mas esse é o propósito dele. O propósito que Deus colocou no meu coração é da gente transbordar. Amém? Não é apenas palavras bonitas, não. Mas Deus colocou aqui, está aqui escrito aqui, transborde do teu Santo Espírito. E aí eu vou dizer: Espírito Santo, né? As dificuldades, mas Ele geme por mim e por você. Nós não sabemos como orar. Quando a gente se depara com um texto desse, eu não sei como orar. A gente às vezes acha que a gente sabe tantas coisas. Nós somos servos do Senhor. Nós temos sim sabedoria da parte do Senhor, mas Ele dá graça aos humildes. Ele resiste, o próprio Deus resiste aos soberbos. Quer dizer que é um algo ofensivo? Não, é para mim simplesmente educacional, para mim é aprender. É melhor porque a gente fica assim muito ofendido. Não, querido. E a palavra do Senhor, eu vou dizer para você, a palavra do Senhor, o Senhor Ele nos constrange. Tem que mexer em mim e em você. Aí eu sei que a palavra é do Senhor. Porque a palavra do Senhor faz, a profecia do Senhor, a palavra, ela faz 3 coisas. Ela vai me exortar. Se não tiver exortação, eu não estou falando da palavra do Senhor. Mas também ela não vai me matar. Ela me exorta. Mas ela também me consola. E por terceiro, eu aprendi assim, ela me edifica. Ou seja, então o Senhor sempre vai ter, sempre quando você observar a parte do Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus do Senhor, você vai ver, vai exortar. A pregação do Senhor sempre e sempre será uma: arrependimento
arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus pregou isso, prega isso. Mas dentro dessa palavra, se eu for olhar ela me ajuda em tudo. Porque quando eu volto para o arrependimento, sempre eu vou ter um pensamento. Eu estou buscando fazer o melhor, né? Eu e você. Mas eu vou ter um pensamento: Senhor, eu posso melhorar nisso aqui, porque eu tenho o coração arrependido. Senhor, eu sabia isso aqui, mas o meu irmão sabe aquilo lá, ele pode me ajudar naquilo lá. E aquilo lá que ele me ajuda, vai me ajudar a melhorar. Como eu falei, com uma acepção de pessoas, que a gente sabe que no mundo tem essa visão, mas o nosso pensamento é renovado em quem? Em Cristo. Porque ele fala que nós temos a mente em Cristo. Esse é o meu modelo. A vontade dele é essa: me encher do Espírito Santo, estabelecer a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque a mente é assim, amado. A mente, ela fica ali, ó, o pensamento. Né? O inimigo, ele trabalha maior, é o trabalhar do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus. Mas ele ali, ó, a fé que apaga todos os dardos inflamados. Então, eu sou do Senhor, tem dardo inflamado? Tem. Dardo inflamado é flecha, que na época ali os arqueiros lançavam flecha, ela tinha fogo na ponta. Olha a vontade do inimigo. Não é só te lançar uma flecha que cai no lugar, ninguém está vendo, né? Você pegou o arqueiro, jogou lá contra o palácio, caiu lá. Está de noite, ninguém está vendo. Mas se ela tem um dardo inflamado, vai começar a pegar fogo. O inimigo gosta dessas coisas, uma coisinha de nada, mas querer tirar a sua paz, a minha paz. Vou falar assim, Senhor, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, coloca isso no meu coração. Mas Deus é bom. Deus é bom. Muitas vezes a ansiedade minha e sua não é precisar de braço cruzado, não. Deus me fez, que a gente vê muito essa palavra: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, né? Porque Ele tem que cuidar de vós. Aí parece que a ansiedade é que eu estou ali pensando no futuro e não fiz nada ainda, não. É porque você lançou a semente. Eclesiastes, você lançou a semente pela manhã. Você tem lançado a semente diante do Senhor, de manhã, à tarde, à noite, como servo e serva. Aquilo que você entrega no altar do Senhor não está oculto diante dele, não. Ah, mas não estão vendo. Ah, estão me julgando diferente, estão apontando. Ele sabe o que você entregou diante dele. Ele sabe que ele chamou a tua casa, ele amou a tua casa, ele sabe. E ele sabe da sua integridade. Louvado seja o Senhor. Ainda que não estão vendo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 5, 7. Louvado seja o Senhor. Então, querido, nós andamos por fé. A mesma fé que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda situação que ele tem tentado parar é você. Porque não é da vontade dele você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas o que estabelece, o que será estabelecido, não é a vontade dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus falou ali no Pai. Eu não li no começo, Atos 2. E cumprimos-se. Jesus cumpriu. Ele falou: Pai, está consumado. Cumpriu ali, ó. A célula que era contrária a mim e você, Jesus rasgou e cravou em si mesmo no madeiro. E aquilo que ele tem a promessa, vamos comigo lá. Louvado seja o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, mesmo Atos que a gente abriu. Aleluia. Nós estamos no Atos dos Apóstolos 2, né? E Pentecostes, logo ali que Deus tocou no meu coração, que a gente ali pela graça de Deus aprofundando, Pentecostes ali, querido, era assim, era uma festa que os judeus faziam em agradecimento à colheita. Era 50 dias depois, preste atenção, no nome de Jesus, era 50 dias
Porque a gente aprende com Cristo todos os dias. Não importa os anos, nós aprendemos com Ele. Porque aí eu vou estar com o coração quebrantado. Bem, com algo que Deus me mostrou, eu falei assim: que hora que você lê assim, parece que você nunca leu aquela palavra, mas tem 20 anos, ou então você lê aquela palavra 20 anos e Deus abre ela. Porque Ele pode fazer isso. É o rema de Deus. E quando você lê ali, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, ou seja, se cumpriu, Jesus cumpriu, né? A palavra fala que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Olha que profundo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir o que o Pai queria. E eu e você, como igreja, o Senhor nos reveste do Espírito Santo. Nós somos ungidos também no nome de Jesus. Para mim, para me ser uma multidão? Não, para cumprir como igreja o que Deus quer. Para influenciar, para ser testemunha onde eu e você anda. Na Judéia, em Samaria. Samaria, ó. Os judeus não davam muito com Samaria. Por isso Deus já fala, Deus encaixa. Falando sobre acepção. Deus quer eu e você andar diferente. Não vou dizer que é fácil não, irmão. Temos um irmão abençoado que pisa no nosso pé. Você fala: Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Eu também, eu piso no pé deles também. Mas então o mistério de Deus está aí. Porque se eu andar só com aqueles que é bom, e se Jesus quer usar você que é bom, para aquele que é ruim, para aquele que não consegue ter relacionamento, para aquele que é desenganado, para aquele que é improvável. Ah, mas Senhor, ninguém anda com aqueles, ninguém chega na igreja, ninguém cumprimenta, sabe aquele irmão que é lá no fundão, é aquele irmão, coitadinho, coitadinha. Não tem coitadinho, coitadinho Deus do Senhor. O Senhor diz, Ele como aquele lá, ó, improvável. Deus faz com aquele que está mendigando a sentar entre príncipes. Ele faz isso. Ele fez comigo e fez com você. Porque eu e você somos príncipes do Senhor. Isso se a gente olhar no mundo espiritual vê eu e você diferente. O inimigo quer olhar para você como um coitadinho, uma coitadinha. Não é não, irmão. Em nome de Jesus, não é não. No mundo espiritual é diferente. Eu e você somos conhecidos também no mundo espiritual. Igual Paulo era conhecido. Não é só aparência. Louvado seja o Senhor. E aqui diz assim, ó, Pentecostes então era uma festa que o judeu fazia, a festa da colheita. 50 dias depois, louvado seja o Senhor, vou correr um pouquinho aqui, para dar tempo daquilo que o Senhor colocou no meu coração. 50 dias depois do Pentecostes, guarde isso. Não, o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Amém? Festa da colheita. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim, Atos dos Apóstolos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Vamos ver essa promessa. Não é só material não, tá? Ou seja, que às vezes é usado muito para isso, tá? O que acontece? Do Senhor é o ouro e a prata. Ele é o dono. É Ele que abençoe você. Ninguém quer, vou pregar aqui que você ande sem a bênção. Ninguém quer, né? Mas com Abraão ele falou: "Sê tu uma bênção". A bênção é eu e você. É diferente. É por isso que Abraão pode escolher o deserto. Lembra dali Abraão e o sobrinho dele? Ló? Louvado seja o Senhor, nosso convidado, que é bênção. Mas não é? Ele e o sobrinho dele, se você for olhar, de quem era a honra escolher? Abraão, que é o mais velho, ainda mais naquela época, os patriarcas. Abraão que estava trazendo Ló, como se diz, Ló já estava tomando carona contigo. Ainda a humildade de Abraão. Pode escolher, filho. Que isso? Ló olhou. O homem foi, ele é jovem, né? Ele é novo. Olhou para um lado, só deserto. Olhou para o outro, cheio de água, de ribeiros. Ele escolheu o lugar de águas.
Mas se a gente for olhar, é Sodoma e Gomorra que ele escolheu. E depois ainda teve que depender da oração do tio dele. E glória a Deus por isso. Mas é interessante como que Abraão não escolheu a aparência, escolheu o próprio Deus dele, que é caminho no deserto. Isso é ser. Isso é eu e você. Ah, mas vocês estão escolhendo o Espírito Santo. Em 2023 tem tanta coisa nova para curtir por aí. Vocês estão escolhendo o Espírito Santo. Estão sendo, né, os quadrados de igreja, de Bíblia. Mas você está escolhendo porque você ama. É diferente. Louvado seja o Senhor. E a palavra do Senhor diz que o amor, esse amor verdadeiro, cobrirá uma multidão de pecados. Mas veja aqui, olha o Atos dos Apóstolos 1:8. Olha a promessa. Aleluia, Senhor. Mas recebereis a virtude. Virtude aqui se traduz também como poder, tá? Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como foi falado, nós somos testemunhas. Ou seja, qual o propósito de Deus é esse? Olha a promessa aí. Agora você vem comigo. Louvado seja o Senhor. Em Gálatas. Aleluia. Eu não falei que o Senhor é tão maravilhoso que a gente pode ter muitos anos na presença do Senhor, pela sua infinita misericórdia. Pode ser, não importa, pode ser professor de escola dominical, durante anos, não importa. Se você é daqueles que Jesus falou, Pai, graça te dou, que ocultasse suas coisas aos sábios e entendidos e a revelasse aos pequeninos. Se você é pequenino, querido, o que a palavra do Senhor diz, que até a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria dos homens. Eu falo porque os irmãos sabem, eu gosto de estudo, irmão. Até mesmo antes de servir o Senhor, eu fui na minha família preparado em estudo. Mas eu tive encontro com Deus, pela misericórdia dele. Fui quebrado para saber, o estudo é bom, mas aquele que é dono do estudo é melhor. Aquele que Paulo falou, Paulo foi estudado também, não é errado não, com Gamaliel, na linhagem de Israel, das melhores linhas ali, Gamaliel, faleceu, zeloso, mas ele teve que ouvir o Senhor. Duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os apilhões. Às vezes a gente vê uma palavra dessa, parece até glória a Deus, está falando em grego, mas pelo misericórdia do Senhor, recalcitrar contra os agulhões, irmãos. Agulhão era um arpão de ferro, de bronze, até de prata, que os carroceiros usavam na época. Os boi bravos para poder cutucar eles, que eles podiam andar. E às vezes o boi queria virar contra, mas não aguentava não a ferroada. Ou seja, Jesus estava falando para ele, não tem como você enfrentar ele, que é o Senhor. Até aquela expressão caiu no cavalo, né? Mas o Senhor chamou a atenção para ele, que era o próprio Senhor que ele estava perseguindo. Amém? Então não tem jeito aí. Deus chamou eu e você. Bem-vindo. Não tem como correr. Vou fazer o Senhor. Você é testemunha dele. E ele vai te enviar para você ser testemunha. Porque se eu for somente cheio, o que é transbordar? Jesus falou que aquele que crê em mim, em João, Evangelho de João, rios da água da vida fluirão do teu ventre. Ou seja, porque se eu for somente cheio, pode acontecer isso. Por isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra hoje. Ah, eu vou ser cheio, não é? Eu vou ser cheio. Eu sou uma bênção, eu sou uma barreira. Mas aí é só eu. Agora, se eu cumprir, se eu ser transbordante, o vaso de barro, eu vou olhar para o meu irmão, mas quase não tem ali, eu vou derramar metade dele. E assim vai. Vou derramar. E assim o fogo santo do Senhor vai alastrando. E assim o Senhor nos mantém como brasas na mão dele. Amém? Veja só. Eu falei ali da promessa de se cumprir a promessa que
Pentecostes, 50 dias. Nós já estamos chegando no nosso tempo, louvado seja o Senhor. 50 dias depois da Páscoa. Isso é tão forte, querido, que aonde que a gente estava lendo aqui, ó, em Atos, eu vou estar lendo aqui, o Atos do próprio capítulo 1, que eu li aqui, e estando com eles, Atos 1:4, determinou-lhes que não se ausentassem, repita comigo, não se ausentassem de Jerusalém. Essa é a palavra, não se ausente de Jerusalém, porque tem promessa, e a promessa vai vir, e vai recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu não vou ser polêmico aqui não, mas nós temos que ser fiel à palavra, ao Espírito Santo, que não se engana. Ele nos batiza, querido, com o Espírito Santo. Não vai dar tempo, não é para isso hoje, mas você já leu aquela palavra que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo e com? Eu não escutei, irmã Adriana. Com fogo. E isso é muito profundo. Se fosse uma coisa só, ele falava só com o Espírito Santo. Bem, se a gente for aprofundar, Deus é fogo consumidor de sua palavra. As coisas de Deus são provadas no fogo. Os dois no caminho de Emaús, a palavra ardia no coração. E Emaús ali tinha dois discípulos. Um chamava Cleopas. Cleopas significa a glória do Pai. Ou seja, eles estavam indo para longe de Jerusalém, Emaús. Olha a palavra se encaixando. Dois estavam indo para longe de Jerusalém. E a promessa do Pai era o quê? Ficar onde? Em Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso? Jesus foi ter com eles. Jesus ficou com eles. No partir do pão, os olhos se abriram, viram que é Jesus. Por isso eles falaram assim: nossa, o nosso coração está ardendo a palavra igual naqueles dias quando Jesus falava. É o próprio Jesus que estava falando. É só Ele que faz arder a palavra no coração. Amém? Aí, olha o que Jesus falou aqui. Guarde isso, já estou terminando. Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Atos 1:1. Não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e Jesus ensinava. Isso é profundo, são dois ministérios. Por isso que a palavra fala aqui aos presbíteros que também ensinam. Safadinho como ensino seja dada dupla honra. Ou seja, Jesus fazia, Jesus acerca de tudo que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Por quem? Pelo Espírito Santo. Aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Guarde isso, querido. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Querido, isso é profundo demais. Jesus no caminho de Emaús, o discípulo Cleopas, que significa a glória do Pai estava indo embora de Jerusalém, e a promessa era ficar em Jerusalém, na presença do Deus vivo, que eu e você na presença dele. Você não vai agradar a Deus, você não, irmão. A palavra fala do Senhor que fazer as coisas que nós fazemos como o próprio Senhor, não fazendo para agradar nós os homens. Colossenses 3, 23, 24. Louvado seja o Senhor. Você vai ver a quem você serve. A Cristo serviço. Isso é muito sério. Eu quero ser cheio do Senhor, mas eu não vou ter paciência para ouvir o Senhor. É Ele, agora é Ele. É Ele, é para Ele, porque dele. Romanos 11, 36, porque dele, por Ele e para Ele. É isso, eu e você que nós estamos brincando de igreja. O Senhor está nos forjando, preparando. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias ensinando a dedicação. Sabe por que 40 dias? Eu li que Pentecostes a festa de 50 dias depois da Páscoa. 50. E os estudos ali, os estudiosos apontam, juntando com esses 40 dias. E Jesus foi lá no caminho de Emaús.
se apresentou, deu 50 dias, porque depois disso passou mais 10 dias, e foi onde eles estavam onde? Todos reunidos no mesmo lugar em Pentecostes. 40 dias Jesus ensinando, com mais 10, 50. O Pentecostes, que era a festa que se comemorava, 50 dias depois da Páscoa. Quem foi a Páscoa? Jesus foi a Páscoa, o povo vivo. A palavra se cumpriu. E por que Jesus fez isso? Terminando a última palavra, que eu sei que nós já estamos no tempo. Ah, Senhor, precioso os teus atos. Evangelho de João, capítulo 4. Oh, glória! É tão benção que minha Bíblia, essa Bíblia é antiga, está até desmanchando. Senhor da graça, meu Deus, eu fui abrir uma página, já 3 páginas já fui embora. Mas Bíblia antiga é uma bênção, né? Você abre o olho, parece que já estava no lugar. João capítulo 4, olha só, querido, o texto se fechando sobre Pentecostes, sobre a colheita. João 4, vou ler a partir do 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que é mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha a vontade de Deus. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura algum algo de comer? Porque aqui os discípulos tinham ido buscar comida. É aquela passagem conhecida da mulher samaritana. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Essa é a minha sua vontade também, ó. E realizar a sua obra. Não dizeis vós, ó, que ainda há 4 meses, capítulo 4, 35, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Então é isso, querido. Aqui Jesus falando dessa colheita, ou seja, a festa de Pentecostes nada mais é que o Senhor revestiu eu e você do seu Santo Espírito. Amém? Eu tinha aberto aqui, ó, em Gálatas, e eu tenho certeza, se tiver alguém aqui que já viu esse entendimento, levante-se e fale agora. Glória a Deus. Eu tenho certeza que é algo assim. Se eu perguntar para vocês aqui, ó, vou perguntar: quem foi o primeiro ali que foi cheio do Espírito Santo? Vou repetir: quem foi o primeiro que foi cheio do Espírito Santo? Quem? Aí você vai pensar, né? Pedro, os discípulos. Aí você vai falar, todo 99,9% vai dizer Atos 2, a descida do Espírito Santo. Claro, né, irmão? Chovendo uma olhada. Mas teve um que foi cheio do Espírito Santo lá atrás, que eu e você é filho pela fé. Abraão. Abra comigo aí em Gálatas capítulo 3. Você vai ver a promessa se cumprindo. Que promessa é essa, irmão? Que promessa é essa que foi falada em Atos 1:4? Atos 1:8, recebereis poder revestido, porque o Senhor batiza com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é fruto, tá? É os frutos do Espírito. Mas e com fogo? O Pentecostes foi nada mais é que o Pentecostes foi o quê? A evidência do batismo com fogo. Isso dá muita briga teológica, mas senão ele ia falar, foi batizado com o Espírito Santo só. O Espírito Santo é fruto. Já viu aquela pessoa que ele é bom, ele faz obras boas, mas ele não tem, por exemplo, muito revestimento de poder. Tem essa diferença. E tem aquele também, todo revestimento de poder não tem fruto. Então por isso que é crescer na graça e no conhecimento. Mas é outra coisa. Gálatas 3 diz assim, ó, olha só como é que Abraão foi o primeiro. Você nunca mais vai esquecer esse versículo, irmão. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a quem? Meu Deus, mas eu nunca vi isso, não sabia que Abraão tinha sido anunciado o Evangelho, dizendo: todas as
nações, está vendo? Por isso que eu falei que não é só. Tem gente que prega como se fosse só bênção financeira, não. Redondamente enganado. Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente. Abraão, olha o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos o quê? A promessa do Espírito, amado. Atos 1, 4, Atos 1, 8. A promessa de Abraão é essa: ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero agradecer essa palavra. Podemos terminar? Vamos orar? Aleluia. Peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia. Estamos diante do Senhor. Vamos orar juntos? Aleluia. Ó Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Porque o Senhor, aleluia, que é o nosso mestre. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és bom, tu és bendito. E te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer por essa preciosidade. Mais puro, mais precioso que o ouro de ofício, Senhor. São as pérolas do Senhor. São os diamantes, ali quando o Senhor diz para não jogar pérola aos corpos, ou seja, é muito precioso, e que nós pedimos que o Senhor guarde os nossos corações neste lugar, guarde os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão, Senhor, que ouvindo a tua palavra, eu mesmo, Senhor, para nós sermos revestidos da promessa em Abraão, Senhor, a promessa do teu Santo Espírito, ser revestido para poder ser testemunho do Senhor onde nós andamos como igreja, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia, nos selando com o teu fogo santo, porque o fogo santo do Senhor arderá continuamente sobre o altar, e estabelecendo neste lugar, estabelecendo na tua igreja, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Aleluia, para que vidas sejam tocadas neste lugar, para que aonde nós andarmos, o Senhor nos enviar, a tua palavra, Senhor, venha produzir na vida deles, o teu Santo Espírito venha produzir sede, o teu Santo Espírito use os teus jovens neste lugar, Senhor. Que eles transbordem, Senhor, onde eles andarem. Que eles transbordem do Senhor. Que eles transbordem da bondade do Senhor, Pai. Que eles vão influenciar mais do que ser influenciados em nome de Jesus. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos. E que o grande amor de Deus, Pai, o nosso Senhor, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, e as doces consolações e comunhão do teu Santo Espírito sejam conosco, não somente hoje, Senhor, mas todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Aqueles que creem, digam amém, Jesus. Amém.